الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sintam-se cumprimentados, caros irmãos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos dar continuidade às nossas aulas das quintas-feiras. Aulas essas, Kitab al-Kabair do Sheikh al-Imam al-Mu'arrikh Shamsuddin al-Zahabi, onde estamos hoje, inshallah, na oitava lição. E a oitava lição, inshallah, vai falar de al-Kabira al-Thalitha, o terceiro pecado maior. Depois de termos terminado na quinta-feira passada al-Kabira al-Thaniya, o segundo pecado maior, onde falava do homicídio. E hoje, inshallah, vamos falar, como dizia, do terceiro pecado maior, que é as-sihr, o feitiço. Antes de falar do feitiço, gostaria de fazer breve historial e contextualização do sihr, do feitiço, para melhor entrarmos naquilo que é a explicação deste kabira por parte do Sheikh al-Zahabi. O feitiço tem como definição ou conceito de que é ilmun muktasabun tumarisuhu ba'du nufus ad-dani'a. É um conhecimento adquirido, um conhecimento conquistado, que é praticado por algumas pessoas que têm alma muito baixa, alma que não tem iman. Imma bil khida', e essa prática é com base na mentira, enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, wa takhayyul shay ou takhayyul shay, assim como iludir as pessoas ala ghayra haqiqatihi, fora daquilo que é a realidade da coisa. E este conhecimento faz com que provoque prejuízos dentro ou em aquelas pessoas que vão ao encontro dos tais feiticeiros e à procura do tal feitiço. E esse prejuízo resume-se na mentira em que eles recebem, na ilusão em que eles recebem, porque a tal mentira e a tal ilusão de algo que estão sendo prometidos pelos feiticeiros acontece com base naquilo que é apoio que é dado ao feiticeiro por parte do Satanás, do Shaitan. E para o feiticeiro ter este apoio, esta ajuda do Satanás, ele deve ter um acordo, um pacto com o Shaitan. Primeiro, de ele se aproximar a este Shaitan, fazendo kufr a Allah subhanahu wa ta'ala, e ele de seguida deve praticar ações pecaminosas, seja essas ações qawlan, podem ser palavras proferidas, como por exemplo algumas expressões que não são perceptíveis. Por exemplo, ya hoya, ya hayohe, surin, surin, aqbid, ya sayyidi, ata aqbid, são palavras, são expressões que, ao fim e ao cabo, não têm nenhum significado, mas são palavras que o Shaitan inspira e coloca na língua do feiticeiro. E também podem ser práticas que ele deve fazer para poder cumprir e obedecer o Shaitan,
como por exemplo adorar as estrelas, adorar a lua, adorar o sol, todos aqueles que são astros. Este feiticeiro deve praticar isto como um pacto que ele está a fazer com o Shaitan, e ele adorando as estrelas, adorando os astros, praticamente ele está a praticar shirk, está a abandonar, está a sair do Islã. Wasair al-fusuq, ou outra forma de fusuq, de corrupção e de maldade. Ao i'tiqadan, ou ele tem que ter fé, كاستحسان ما يوجب التقرب عملا كعبادة الكواكب, como dizíamos, e ele deve ter amor para o Shaitan, o seu mahabba deve se direcionar para o Shaitan, e só daí é que aquilo que o Shaitan vier a ensinar a ele, como conhecimento do feitiço, poderá influenciar e poderá ter ta'thir. Portanto, este é uma definição do sihr, embora seja uma definição muito longa, mas mais ou menos é este que se chama de... Qual é a origem do sihr? Qual é a origem do feitiço? Diz-se que o feitiço já existe a partir do momento em que o homem também já existe. Significa, desde os primórdios da existência da humanidade, também o feitiço começou a existir. Até temos um versículo da Allah subhanahu wa ta'ala do Surat Az-Zariyat que diz que não existiu nenhum profeta ou mensageiro que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para esta face da terra, a não ser que o seu povo lhe acusasse de ser feiticeiro. Allah subhanahu wa ta'ala diz: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك, da mesma forma, ما أتى الذين من قبلهم, não receberam os povos que vos antecederam, min rasulin, um mensageiro, illa qalu, a não ser que eles acusaram este mensageiro, sahirun, dizendo de que você é feiticeiro, ou majnun, ou alguém que tem problemas mentais. Portanto, para dizer de que o feitiço já existe desde os primeiros dias da humanidade. Quer dizer, com a existência da humanidade, também começou a existir o feitiço. E aqui nós lançamos algumas questões que precisaremos de responder para melhor esclarecer este capítulo de Al-Kabira Al-Thaniya. Primeiro, qual é a origem do tal feitiço? Será que ele tem origem aqui na Terra, ou Allah subhanahu wa ta'ala enviou o tal feitiço lá do céu? Ou a outra questão, quando é que o feitiço apareceu? Isto já respondemos, dizendo que ele já aparece desde os primórdios da humanidade. Para responder a estas questões, nós temos o versículo do Surat Al-Baqarah, آية 102, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Portanto, este é o versículo que nos esclarece a respeito das questões que aqui foram lançadas. E para este versículo existem várias explicações dos ulamãs do que qual é o significado do tal versículo do Surat Al-Baqarah, e inshallah nós vamos encontrar que os ulamãs resumiram em 3 opiniões acerca daquilo que é o tafsir deste versículo. Primeiro, السحر لم ينزل من السماء وإنما أصله الأرض وهو من عمل الشيطان, de que o sihr não foi enviado por Allah subhanahu wa ta'ala lá do céu, mas a sua origem é mesmo uma origem mundana aqui, terrena. Isto porque se nós formos buscar
o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلى الملكين ببابل هاروت وماروت. O ma, aqui neste versículo, segundo Ibn Kathir, diz que é ma anáfia. Ma que nega, significa وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. Allah subhanahu wa ta'ala não enviou para os anjos, dois anjos, Jibril e Mikail, não enviou para eles o sihr, como dizia os Yahudis, os judeus, diziam que Allah subhanahu wa ta'ala enviou o feitiço com base no anjo Jibril, que é o Gabriel, e o anjo Mikail. E Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que os judeus estão a mentir quando diz وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. Allah subhanahu wa ta'ala não enviou feitiço para os dois anjos. E esta explicação também vem se fortificar com a seguinte narração, onde Ibn Jarir al-Tabari diz: عن شهر بن شهيب قال لما سلب سليمان عليه الصلاة والسلام ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان فكتبت. Quando Suleiman عليه الصلاة والسلام no seu reino, quando ele estava lá a dominar, os shayatines escreviam acerca do feitiço. diziam: من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذا. Quem quer, por exemplo, fazer uma coisa X, quem quer, por exemplo, viajar, فليستقبل الشمس, que se vire para o sol e diga كذا وكذا, e orientava para pronunciar algumas palavras. ومن أراد أن يفعل كذا وكذا. E quem quiser, por exemplo, ir à pesca, فليستدبر الشمس, que dê as costas ao sol, وليقل كذا وكذا, e faça coisa X e fale coisa X, e aí os shaitan que escreviam. E este livro, com estas orientações, foi dado o título de هذا ما كتب آصف بن برخيان للملك سليمان ابن داود من دخائر كنوز العلم. Isto é o que foi escrito por Asif ibn Barayhan para o rei Suleiman ibn Daúda min dakhair kunuz al-ilm, de aquele conhecimento dourado, conhecimento valioso. Depois da fanatuhu tahta kursiyihi, depois escondeu este livro por baixo da cadeira do trono de Suleiman alayhi salatu wassalam. E quando Suleiman alayhi salatu wassalam faleceu, Iblis veio e deu uma palestra para as pessoas dizendo: Ya Yohannas, ó vós humanos, inna Suleiman lam yakun nabiyan. Suleiman não era mensageiro nenhum. Innama kana sahiran, ele era um feiticeiro. Faltamhisu sihrahu, procurem o seu feitiço, fi mata'ihi, nos seus bens, wa buyutihi, e nas suas casas. Depois disso, thumma dallahum ala al-makan alladhi dafana fihi, e ele mostrou-lhes o lugar onde tinha escondido aquele livro. Faqalu, e as pessoas disseram: Wallahi, kana Suleiman sahiran. Suleiman alayhi salatu wassalam realmente era um feiticeiro. Hada sihruhu, este é o seu feitiço. Bihada ta'abbadana, é por isso que ele fazia de nós de seus servos. Wa bihada qaharana, e ele nos obrigou a fazer coisas sem a nossa vontade. Faqala al-mu'minuna, e os crentes que realmente tinham seguido Suleiman alayhi salatu wassalam disseram: Bal kana nabiyyan mu'mina, ele era realmente um profeta e era um crente em Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma ba'atha Allah ta'ala an-nabiy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ja'ala yadhkuru al-anbiya hatta dhakara Daud wa Suleiman, começou a falar dos profetas até o ponto de que ele falou de Daud e Suleiman. E aí, faqalat al-yahud, os judeus disseram: unzur ila Muhammad, veja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yukhallitu al-haqqa bil-batil, ele está a fazer khalt, está a misturar aquilo que é haqq com aquilo que é a falsidade. Yadhkur Suleiman ma'al anbiya, está a mencionar Suleiman junto com os profetas. Wa innama kana sahiran, sabendo que o Suleiman era um feiticeiro.
yarkabu rih, ele conseguia voar. فأنزل الله عز وجل, e Allah subhanahu wa ta'ala mandou, revelou estes versículos que inocentam Suleiman alayhi salam daquilo que os judeus estavam a dizer, dizendo وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Realmente eles seguiram aquilo que o Shaitan estava a desinformar na sua palestra acerca do reinado de Suleiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, e Suleiman alayhi salatu wassalam em nenhum momento foi kafir. E o segundo dalil é قول de Al-Khufaji, diz que فَإِنْ كَانَتِ مَا فِي مَا أَنزَلَ نَافِيَةً, se o ma, no versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ, náfia, realmente uma de negação, كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى مَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, tem coordenação e tem uma junção do onde Allah subhanahu wa ta'ala diz وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, أي لم يكفر سليمان ولم ينزل على الملكين شيء من السحر, e Allah subhanahu wa ta'ala não enviou para os dois anjos nada que seja feitiço. E esta é a opinião de Ibn Abbas radiallahu anhu. A segunda opinião diz que a origem do feitiço é mesmo do homem, é o homem, huwa al-insan, porque os malaicas são ma'asuma min irtikab al-ma'asi, porque os malaicas são protegidos por Allah subhanahu wa ta'ala em praticarem qualquer tipo de desobediência. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Estes malaicas não desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala em tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz, recomendou para praticarem, wa yaf'aluna ma yu'marun, e apenas fazem e praticam aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz, orientou. Portanto, a segunda opinião é de que o sihr tem a sua origem. A terceira opinião é de que o sihr vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala enviou do céu, min as-sama ila al-ardi, ma'al malakayn Haruta wa Maruta, bi Babil, ibtila'an minhu subhanahu wa ta'ala, wa fitnatan lin-nas, wa dhalika bina'an ala ma yali. De que Allah subhanahu wa ta'ala enviou feitiço a partir do céu para a Babilônia, e lá estavam os dois anjos Harut e Marut, mas ele enviou o feitiço para eles como teste, como um exame e algo para testar e examinar, ser fitna para as pessoas. E esta opinião sustenta-se nos seguintes argumentos: de que o ma, onde Allah subhanahu wa ta'ala wa ma unzila ala al-malakain, é atf ala qawli ma tatilu shayatin, é uma junção, é uma conjunção do onde Allah subhanahu wa ta'ala diz ma tatilu shayatin, ai wattaba'u ma tatilu shayatin, eles seguiram aquilo que o Shaitan orientou, informou de que Suleiman alayhi salatu wassalam era um feiticeiro. A segunda opinião é de que Allah subhanahu wa ta'ala, e esta opinião vem no Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, e diz فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول, ele escutou do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer: إن آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة, quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou Adam do céu para a terra, e os malaicas disseram: أي ربي, oh Allah, أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, você está a colocar na terra quem vai criar corrupção e derramar sangue. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inni a'lamu ma la ta'lamun, eu sei melhor do que vai acontecer que vocês. Eles disseram: Qalu Rabbana nahnu atwa'u laka min bani Adam, nós somos mais obedientes a ti que Adam e os seus filhos. قال الله تعالى للملائكة, Allah subhanahu wa ta'ala nesse momento falou para os malaicas: هلموا ملكين من الملائكة حتى يهبطوا بهما إلى الأرض, tragam dois malaicas para eu mandar eles para a terra, فننظر كيف يعملان, para podermos ver como eles vão se comportar lá na terra. قالوا ربنا هاروت وماروت, e eles disseram: oh Allah, poderá ser Haruta e Marut. قال فاهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهراء امرأة من أحسن البشر. E Allah subhanahu wa ta'ala, depois de mandar a eles,
colocou também lá uma mulher muito bonita. فَجَاءَهَا فَسَأَلَاهُمَا نَفْسَهَا. E ela veio e pediu para que eles pudessem se meter com ela. فقالت, e ela disse: لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة من الإشراك. Não, eu não aceito até que vocês pronunciem estas palavras que fazem parte do shirk. فقال, os malaicas disseram: والله لا نشرك بالله شيئا أبدا. Nós não associamos a Allah subhanahu wa ta'ala em nenhum momento. فذهبت ثم رجعت بصبي تحمله فسألاهما نفسها. E ela veio com uma criança carregada, e eles pediram a ela: فقالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي. Eu não aceito que vocês se metam comigo até que vocês matem esta criança. فقال والله لا نقتله أبدا. E eles disseram: não, nós não vamos matar a ele, porque matar o nafs é grande pecado. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله. E foi e voltou com uma taça de vinho. فسألاهما نفسها. E eles pediram a ela para se poder meter-se com ela. قالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر فشرب فسكر. E eles tomaram e ficaram embriagados. فوقع عليها. Praticaram o sexo com ela. وقتل الصبي. Mataram a criança. فلما فاق. Quando a bebida terminou, قالت المرأة والله ما تركتما شيئا أبيتماه. Wallahi, tudo aquilo que vocês negaram antes de fazer shirk, de matar, tudo vocês, depois de tomarem esta taça de vinho e ficarem embriagados, vocês praticaram tudo e foram dados para escolher entre o castigo do dunya e o castigo do akhira. فاختار عذاب الآخرة. E eles escolheram o castigo do akhira. E este hadith vem no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, embora o hadith existe alguma divergência na sua autenticidade entre os ulamás de hadith. Alguns dizem que o hadith é Hassan, e outros dizem que o hadith não é certo, e outros dizem que o seu isnad é um isnad sahih. Então, esta é a versão que fortifica que o sihr aconteceu aqui nesta face da terra. Portanto, depois de termos falado acerca do conceito do sihr, do feitiço, e termos falado da sua origem, se foi uma origem por parte de Allah subhanahu wa ta'ala ou uma origem aqui terrena, vamos inshallah falar daquilo que são as razões e os motivos que fazem com que o feitiço ou a feitiçaria se espalhe entre nós, principalmente nos últimos tempos, no momento em que nós nos encontramos. Primeiro, nós sabemos muito bem que sempre que a sociedade, o seio dos muçulmanos, os muçulmanos se afastarem daquilo que são os ensinamentos do Coran e do Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os muçulmanos se afastarem de seguir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer deles e aquilo que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou-lhes, sempre terão estes problemas de o Satanás se aproveitar e ter espaço em tudo aquilo que eles fazem. E este aproveitamento que o Satanás está a ter é este, por exemplo, este é um dos exemplos de o feitiço ou a feitiçaria, e nós acreditarmos, as pessoas acreditarem muito na feitiçaria, se espalhar dentro da nossa sociedade. Nós sabemos muito bem que dentro dos nossos bairros, nas nossas cidades, nas nossas comunidades, existe um e o outro que se intitula e se vangloria de que ele é curandeiro, ele é feiticeiro, ele é doutor. Até nós temos visto aí pelos bairros, aí nas estradas, algumas bandeiras onde tem até publicidade a dizer que apareceu na casa X um médico tradicional, cura isto, cura aquilo, até cura SIDA e neste momento até cura o Covid-19. Isso tudo só para enganar as pessoas, como nós dissemos logo a priori, que o feitiço ou a feitiçaria é um conhecimento que as pessoas usam para enganar as pessoas e para iludir as pessoas. Já que as pessoas têm já o seu imã muito fraco, os corações
estão muito longe de acreditar no qadar de Allah subhanahu wa ta'ala, no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, as pessoas procuram estes musha'uidhinas, procuram estes feiticeiros para poderem satisfazer aquilo que eles acham que são suas dificuldades. E muitas das vezes eles são procurados para curar doenças como, por exemplo, de majin. Aquilo que geralmente as pessoas ficam fora de si, começam a tremer, a estremecer e a falar coisas que não são eles que estão a falar, mas é realmente o Satanás quem está a falar. Esta é uma das doenças. A outra doença que as pessoas procuram estes feiticeiros realmente é para procurar saber acerca daquilo que aconteceu ou vai acontecer para eles no futuro ou aconteceu no passado. E nós vamos aqui, inshallah, mencionar com detalhes a respeito destas tais doenças, começando pela doença que em algum momento as pessoas ficam preocupadas com elas, que é esse de Majini, ou a doença de um membro familiar ficou maluco, tornou-se louco, tem problemas mentais. A primeira coisa que eles fazem é pensar de que alguém feitiçou-lhes e a cura está com o feiticeiro ou está com o curandeiro. A outra razão, por exemplo, se uma criança tem um mau comportamento, foi mal educado e ele tem algumas práticas que são anormais, a primeira coisa que se faz é pensar e chamar ou ir à busca desse doutor que colocou seu número de bandeirola de publicidade para que as pessoas vão ao encontro dele. Se é uma criança que está doente, por exemplo, e esta criança passa toda a noite a chorar, esta criança não consegue chupar a mama da sua mãe, esta criança, por exemplo, faz muita urina na cama ou no seu berço, então as pessoas logo interpretam isto como sendo algo de feitiço e quem pode curar é um feiticeiro. Se é uma mulher que, por exemplo, fica grávida, fica de barriga e essa barriga não consegue chegar até aos 9 meses, ela fica uns 2, 3 meses depois da barriga, a gravidez aborta, a primeira coisa que se pensa é de que temos que ir à busca de um feiticeiro para a nossa filha, a nossa nora poder ter filho. Se é uma mulher que não engravida de vez, também é o feiticeiro que se pensa e se acha que ele pode curar, que pode fazer com que esta mulher tenha filhos, se esquecendo que quem dá filho é Allah subhanahu wa ta'ala e só ele sabe quem merece. A outra razão que leva as pessoas a irem à busca do feiticeiro também são problemas, por exemplo, mentais. Ser uma criança que sente muita vergonha, por exemplo, uma criança que tem muitas dúvidas. Ele, por qualquer razão, se esquece que, por exemplo, deixou uma garrafa de água num sítio. Então, a primeira coisa que as pessoas fazem é ir à busca do... O outro tipo de doença que as pessoas procuram um feiticeiro, aliás, nem é doença, problemas de casamento, amor. As pessoas pensam que para fortificar o seu lar, fortificar o seu casamento, fazer com que a sua esposa goste muito dele ou do esposo goste muito dela, a única fonte, a única maneira que ela acha que pode fazer isso é ir ao feiticeiro e este feiticeiro dar-lhe algumas recomendações, algumas prescrições para fazer com que o seu marido olhe para ela como se fosse a rainha que nunca existiu nesta face da terra, ou ele vai ao feiticeiro para sua mulher ver a ele como o príncipe que nunca existiu nesta face da terra, e ela não olhar para mais ninguém, e ele também não olhar para nenhuma mulher, só estar sempre a pensar na sua esposa e até não sair, ir à busca de outras mulheres. A outra razão que faz com que as pessoas procurem um feiticeiro é, por exemplo, quando há alguma perca. Entrou, por exemplo, um ladrão dentro de uma casa ou roubou um ladrão dentro de uma empresa. A primeira coisa que as pessoas pensam que podem recuperar os bens e saber quem roubou é ir ao feiticeiro, para esse feiticeiro fazer o seu oráculo, saber que o fulano de X é quem levou os teus bens ou os bens estão no lugar X, coisa que muitas das vezes este feiticeiro está a enganar. Até porque em algum momento até o que se rouba nem é algo que você pode ir ao feiticeiro. Por exemplo, o ladrão veio, tirou mangas na sua casa.
você vai ter com o curandeiro para saber quem roubou as suas mangas. Isso até chega ao ponto de mostrar que as pessoas estão muito longe daquilo que são os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala e os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou é um familiar que, por exemplo, está no estrangeiro ou está muito longe fora da casa, as pessoas vão ter com o feiticeiro para ver se lá onde este tal familiar está, ainda está vivo, ou se ele pode voltar lá longe onde ele está para junto da sua família. E este feiticeiro, este homem ou este doutor, entre aspas, diz que não, a pessoa sim está viva ainda e ele há de poder voltar para junto da convivência familiar. E a outra razão que faz com que as pessoas também vão à busca do feiticeiro é para ver se, por exemplo, é alguém que tem machambas, tem bens, tem caminhões, ver se esses caminhões no futuro não vão desaparecer dele. Né? Para ele ler o futuro, para ver se ele ainda há de continuar a ter os tais caminhões e os tais bens. E a outra razão, meus caros irmãos, também que faz com que as pessoas vão ao encontro do feiticeiro é, por exemplo, se alguém não consegue memorizar, não consegue captar alguma coisa, se não está a ter sucessos na escola, não está a ter sucessos no seu aprendizado, então vai à busca do feiticeiro para poder ver se pode curar aquilo ou fazer ultrapassar a dificuldade que ele está vivendo naquele momento. Isso tudo, meus caros irmãos, indica que as pessoas se esqueceram que quem conhece o oculto é só Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا, e ele não faz com que ninguém conheça aquilo que está oculto, ninguém conhece o que é que está no futuro, ninguém conhece onde é que vai morrer, ninguém conhece onde será enterrado, ninguém sabe o que é que vai se alimentar amanhã, ninguém sabe o que é que vai lhe acontecer no dia seguinte, apenas Allah subhanahu wa ta'ala. Este que você está a ir buscar apenas está a te enganar, é apenas alguém que está a te fazer praticar o terceiro kabira, que é o sihr, e é um kabira que faz com que você saia do Islã, como havemos de ver, inshallah, que se você acreditar no feiticeiro, naquilo que o feiticeiro está a te informar, você automaticamente está a se tornar kafir, está a se tornar alguém que está a invalidar tudo aquilo que você dizia de que tem fé em Allah subhanahu wa ta'ala. E nós prometemos, inshallah, na próxima semana entrarmos já com pequenos detalhes. Hoje apenas era para contextualizar, para poder abordar de uma forma muito superficial acerca do conceito de sihr, a origem do sihr e por que as pessoas vão à busca do feiticeiro. Espero que tenham percebido, e se não perceberam alguma coisa, poderão contactar pelos telefones que se encontram mesmo no vídeo ou a partir do WhatsApp da Senda Reta ou do grupo Dawa Nakala. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala para perdoar a todos os nossos pecados e colocar isso no prato da nossa balança. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.